Ora, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Beyond the Legend, desta vez com o senhor professor. Ok? Eu é que costumo ser o velho, eu é que costumo levar com as dúvidas, mas este é que verdadeiramente sabe. Seu Folland, como é que estamos? Já se ganha torneios na Europa, anda tudo satisfeito, a comunidade brasileira já está ao rubro, animado? Fala pessoal, grande abraço à comunidade portuguesa que sempre aparece nas lives, sempre aparece assistindo os jogos, sempre torcendo. Portugal, grande carinho por vocês, desde aquela vez que eu fui aí jogar o torneio e praticamente me senti em casa, parecia que estava no Brasil, torcida apaixonada, muito bacana. É um prazer estar aqui, gostoso estar na Europa novamente. Estamos aqui na Alemanha nesse momento, podendo desfrutar aí da melhor qualidade de treino aqui na Elite Bootcamp e também jogar as competições, né, Angela? É verdade, e nós temos seguido atentamente o crescimento da equipa e o que eu tentei fazer é exatamente isso. Como tenho muitas dúvidas, não é? Na minha stream, quando falo com a comunidade portuguesa também, acima de tudo, tenho muitas dúvidas acerca do vosso projeto. Eu próprio, como fã, como seguidor, não tenho as respostas e foi isso que eu tentei fazer. Foi juntar aqui algumas dúvidas, algumas questões que possam ser pertinentes. Algumas delas chatas, aviso já. A primeira, olha, eu estou a olhar para a primeira e isto vai ser chato, ok? Ixi, E é Maria. isso que vamos fazer. Então vamos lá. Primeira pergunta, e posso. Epá, tem que ser. Tem que ser. O projeto da Imperial é um projeto, falando, pouco convencional. Porque o que nós vemos hoje em dia são os jogadores mais experientes a fazer uma miscelânea com os jogadores mais novos. É o que vemos, se olharmos para as equipas no top 15 mundial, é isso que vemos em Uhum. praticamente todas. Portanto, tu não achas que, não vês com alguma naturalidade até que existam mais dúvidas acerca do projeto em termos competitivos por parte da opinião pública do que num projeto mais convencional, digamos assim? Eu acredito que o caminho normal das coisas, como você mesmo disse, seja jogadores mais experientes encontrarem jogadores mais novos e trabalharem para que eles possam vir a ser grandes jogadores, né? Usar esse gás que eles vão ter Uhum. ah, de dedicação, esse tempo extra, porque qual que é a grande diferença do jogador novo e do jogador antigo? Né? Pelo menos em teoria, a diferença é que o jogador novo ainda tem muito para queimar, ainda tem muita dedicação para colocar dentro do jogo, ainda tem todo aquele tempo que ele quer colocar extra. E aí, quando você pergunta, a Imperial, por não ter jogadores novos, não vai ter isso, é aí que o pessoal está enganado, né? Porque o dia a dia aqui da Imperial e o objetivo nosso, voltando a jogar junto, é fazer o que esses jogadores novos também fariam: sentar no computador, praticar horas incansáveis, com qualidade. E se esse desejo de voltar a ser campeão, se esse desejo de aprender o jogo novamente, de se atualizar, de voltar a jogar o seu melhor estiver presente, eu acredito que jogadores experientes estão na vantagem de jogadores mais novos, porque já passaram por muita coisa, sabem o que olhar, sabem o que dá certo, o que não dá certo, né? Então, uma questão de quando o jogador mais experiente tem humildade e ele está colocando o mesmo ritmo de trabalho que um jogador mais novo colocaria, eu acho que Uhum. você tem a vantagem de ter os jogadores mais experientes, né? Mas eu entendo que isso vai na contramão do que os outros times fazem, eu entendo que isso é um caminho difícil, porque normalmente os jogadores experientes já não têm mais esse gás para queimar. É Mas não é o interessante. caso aqui da Imperial. É um caminho interessante. É uma coisa que não se vê todos os dias. É uma coisa que levanta muito mediatismo, não é? E às vezes pode levantar até mediatismo demasiado cedo, demasiado grande. E isso às vezes é mais Sim. difícil até de trabalhar. Mas a experiência que vocês têm, não é? Com uma equipa que foi forjada no fogo, numa cena muito pesada, muito exigente, com um público muito exigente, isso também, na minha opinião, pode vir a levar a equipa a bom porto. Minha questão está mesmo relacionada, a minha segunda questão relaciona-se mesmo com a equipa, porque até com o FNX que teve parado durante tanto tempo, o Boltz que competiu durante algum tempo também na cena brasileira, o Fer teve parado praticamente um ano, e temos mapas novos, temos metas, temos equipas novas, até o circuito está diferente, muita coisa virada para o online, uma coisa que para vocês era impensável. Jogar online é a última coisa que vocês gostam e que vocês querem. Uhum. E como é que tu sentes a evolução da equipa para o pouco tempo que tem? Estás satisfeito com a evolução da equipa? Estás empolgado? Eu estou muito satisfeito com a evolução do time e já adiantando esses últimos 6 dias que a gente teve aqui, estamos indo para o 7º dia de Europa agora, desde a vinda do RMR no Brasil. E Uhum. a que a gente cresceu nesses 7 dias leva meses para crescer, né? Alguns mapas que a gente trabalhou, alguns mapas que a gente conseguiu entender o mapa e pelo menos ter
uma sensação de que todos estão olhando para o mapa da maneira correta, de uma maneira produtiva. Então, os aprendizados foram bem rápidos em alguns quesitos. É lógico que ainda há uma infinidade de coisas a se aprender, infinidade de coisas a se combinar, mas não existe como a gente combinar tudo antes de jogar, né? Por isso que as competições Claro. são tão importantes, por isso que entrar a jogar essa Omen Cup que teve agora foi tão importante, jogar vários jogos aí com equipes que são boas, né? A gente sabe que a gente brinca aqui no time que estamos na selva europeia, Zorlak, que É o como eu Tier 2 digo, olha, europeu é uma guerra, né? eu digo sempre, welcome to the jungle, completamente bem-vindos é o Exatamente. terror. Então online então, minha nossa, é horrível, É, horrível, horrível. Mas estás a sentir crescimento, bom crescimento, mas surpreende-te até tão rápido, o quão rápido estão a crescer? o que eu sinto é o seguinte, em relação ao aprendizado, né? Quando a gente veio do Brasil em 2014 para jogar os primeiros campeonatos fora, também estávamos atrasados no meta, também não tínhamos todas as respostas, também não tínhamos uma ideia de como se jogar o jogo da melhor maneira possível. E foi através das competições, foi através de vivenciar isso no dia a dia e ter as leituras corretas de como a gente deveria se organizar dentro do jogo que a gente conseguiu, algum tempo depois, ser o melhor time do mundo. Então, o que a gente está fazendo aqui na Imperial é uma tentativa, né? E aí obviamente, tem muitos e muitos desafios para que isso aconteça, e talvez a gente nem chegue lá, mas é a intenção do grupo, é o desejo do grupo, é tentar passar por esse processo novamente, de tentar encontrar as soluções que o jogo precisa no momento, e também ser habilmente capaz, né? Ter a skill necessária, ter as leituras necessárias, o team play necessário, para que a gente possa figurar entre os tops novamente. E foi um processo, né? Mas eu acredito que a evolução que a gente já está mostrando nesses últimos dias, e se a gente der continuidade em como o trabalho está acontecendo, que a gente vai conseguir surpreender positivamente mais e mais pessoas. Se vai ser o suficiente para chegar no top 1, eu de fato não estou preocupado com isso, Zordak, porque são Também quantas ainda e é muito quantas equipes cedo. que... Muito cedo, mas são quantas e quantas equipes que estão tentando. A gente tem mais de 1.000 equipes no cenário. Então quer dizer que só que conseguir ficar top 1 em 2022 vai ser sido vitoriosa, né? Então assim, eu acho que pra gente que está nesse projeto, a gente já sabe o que é ser o melhor time do mundo, nós já fomos o melhor time do mundo 2 vezes. Pra gente é um desafio pessoal de tentar chegar o mais perto possível disso e curtir esse processo, aproveitar esse processo, curtir os companheiros que estão ao lado e vivenciar isso da melhor maneira possível, porque é aí que tá toda a graça da coisa, as pessoas que estão em volta de você e o quão sério você leva a coisa. Diz-me uma coisa, só podes dizer um nick para cada, ok? Preciso de 2 nicks dentro da equipa. Portanto, dentro da equipa, quem é que tem surpreendido mais? Isto é uma curiosidade minha, ok? Quem é que tem surpreendido mais pela positiva, tanto em termos de performance, como em termos de motivação? Mas não podes dizer mais do que um para cada. Porque Só um. eu presumo que as coisas estejam a correr bem. Mas quem é que te surpreendeu mais? Quem é que achas que está a jogar muito bem? Quem é que começou bem? Sentiu-se bem dentro da equipa? Está solto, a disparar muito bem, em termos de forma? E em termos de motivação, quem é que achas que também te surpreendeu? Que trouxe uma energia assim que não estavas à espera? Tá, eu acho que em termos de performance, não vou dizer que surpreendeu, mas quem está melhor é o Fer, né? Ele tem um papel no time importantíssimo, ele sempre foi um grande jogador, e aqui dentro do sistema que a gente está montando de novo, ele está jogando super bem. E motivação, eu vou trocar essa pergunta de motivação para outra, porque motivação eu acredito que todos estão motivados muito, então Ok. é difícil dizer um mais do que o outro. Mas eu acho que de superação, eu colocaria o FNX pelo fato de que são muitos anos sem jogar, né? E ele já tá, cada partida que passa, melhorando. Nesse campeonato que a gente venceu agora da Omen, ele foi fundamental naquilo que é a sua característica, né? Que é fechar os rounds, que é fazer os clutches. Ele apareceu muito bem no mapa da Inferno, teve o melhor mapa dele até agora aqui na Imperial. Então, assim, eu diria que o Fer tá surpreendendo na performance e o FNX na superação de recuperar o tempo perdido aí sem estar na competição e aproveitar esse processo também, que não é fácil, né, Zordak? Você voltar seu FNX, tem um monte de europeu aí da Welcome to the Jungle, dando bala para tudo que é lado, Aham. avançando, você tem que se adaptar, né? E o FNX está se adaptando novamente. Mas o pessoal diz que só ele é que se pode parar a ele próprio, não é? É o que o pessoal diz, e a É verdade é que mesmo. é uma máquina, está um autêntico espetáculo, está um espetáculo de seguir, sem dúvida. E neste último torneio do European Challenge, minha nossa, jogou mesmo, mesmo muito bem. Não tinha um ganho, não fosse a performance dele. Ele tem lá momentos Sim. completamente incríveis, é impressionante. Agora, eh, um paralelismo em relação ao vosso projeto. Nós temos, por exemplo, Taki e Phelps, que jogaram contigo durante muito tempo, Uhum. rodeados de jovens na God Sentinel, o Phelps agora afastado por razões pessoais, o Coldzera no meio dos miúdos da Zero Zero Nation, e eu gostava de ter uma opinião sincera,
não é? Uma opinião do Folland sincera relativamente a estes projetos. Se costumas seguir o que eles costumam jogar, a Godsent até conseguiu chegar ao Major e crescer relativamente rápido com jogadores tão jovens. Zero Zero Nation está agora no início. Como é que vês estes projetos? Gostas de os ver jogar? Sentes que têm potencial, jogadores com futuro? Olha, eu sou muito amigo do Taco e do Dead, principalmente, que estão lá no time da Godsent. Uhum. Tive a oportunidade do ano passado de ficar algumas semanas na casa da Godsent, jogando pela Liquid, me emprestaram lá um cômodo, a gente acabei dividindo ali alguns momentos com eles, pude assistir o jogo deles atrás deles e me surpreendi muito positivamente com a qualidade deles. Os jogadores ali novos que têm muito potencial, muita qualidade, o Taco se transformando, né, de um jogador que antes era um entry, que completava um grupo, para a cara daquele projeto, sendo o capitão da equipe, né, liderando junto com o Chuck e com o Dead o time nas formas mais complexas aí, emocionais, estratégicas. Então o Taquinho se formando um líder, né, e aquilo é muito bonito de ver junto com os jovens. E pude ver aquele trabalho acontecendo, pude ver eles vencendo alguns torneios lá fora, batendo a fúria, indo muito bem nas competições, começando a aparecer nas grandes competições europeias. E eu sempre estou na torcida por eles, é um time que tem muito potencial. Acho que pelo menos no começo do ano eu colocaria eles como top 2 junto com a Fúria no cenário brasileiro, estavam indo super bem, tinham tudo para despontar. E aí veio esse problema com o Phelps agora, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, questões pessoais, ele acabou saindo, entrou o Henrique, então eles acabaram colocando um AWP agora no local da posição do star player, né? Então não é, acho que não imagino que seja a troca ideal para um AWP. Isso vai fazer com que agora a gente tenha que repaginar alguma coisa dentro do jogo dela, recalibrar algumas coisas. Então acho que agora a gente vai passar por um processo agora de transformação novamente, né? Mas é um time com muito potencial. Se o Henrique tivesse entrado talvez em alguma outra substituição, fosse encaixar já de prontidão melhor. Mas no local do Phelps vai necessitar um pouco de tempo, porque o Phelps era um jogador ali como é o Fer pra gente, né? São posições que são muito características, não é o AWP não faz essas posições, né? São coisas diferentes. Sim, sim. E Então, é um jogador que quando joga contra as melhores equipas do mundo, normalmente mantém sempre uma performance altíssima o também, que Phelps, não é né? Sim, fácil. O joga muito Phelps bem. naquele core anterior. O Eni dá outras garantias, mas vai obrigar ali a mexer na receita, não é? Vai Vai demorar um mudar. bocadinho. Vai mudar. E aí, em questão a 00 Nation, acho que é um mix de vários jogadores de cenas diferentes, com muita qualidade. Né, o pessoal ali pegou o Guatemala, o Malbs, que vinha jogando bem na Team One, pegou o VSM e o Léo, que estavam jogando bem com a galera da antiga 00 Nation. O Code dispensa comentários, né? Todo mundo sabe da qualidade dele. E aí o grande desafio para o Code é que ele passa também a ter que fazer esse papel que o Taco vinha fazendo na Godsent, que é esse papel de liderar esses jovens, de liderar, dar uma identidade de grupo, treinar esse time taticamente, mostrar uma identidade de jogo. E essas coisas levam tempo, né? Imagino eu que com a dificuldade da linguagem também, porque alguns são latino-americanos e não brasileiros, né? Então, mais para o espanhol do que para o português, apesar de falar em português, e aí vai um tempinho para adaptação. Mas 00 Nation é um time muito perigoso. Eu acho que no papel tem tudo para ser um time muito forte. E eles, por enquanto, não decolaram ainda, mas com a continuidade do trabalho podem vir a ficar um time top aí da região, pelo menos, e figurar entre os tops no futuro. Eu acho uma equipa engraçada a 00 Nation, porque normalmente as equipas aprendem mais rapidamente a atacar bem do que a defender bem. É mais difícil, é mais lento aprender a defender bem. E eles já defendem muito melhor do que atacam. Que é uma coisa até um bocado esquisita. Mas vê-los a defender vê-se claramente um potencial muito grande. Talvez o que ajude também um pouco nesse momento do Counter-Strike é que a gente está vivendo um meta do CS um pouco mais CT, né? Por causa da M4A1S, ela tá bem overpower, ela tá forte com a necessidade de só 4 disparos, né, para eliminação. Isso ajuda um pouco o lado CT. E o lado TR tá precisando ser realmente bem jogado para tirar os pontos lá, que tá difícil no geral para todo mundo jogar o TR bem. E o spam de utility, não é? O dropar da utility mais M4A1S, o dropar de utility também baralha muitas vezes as contas aos terroristas, não é? Estamos a contar com alguma utility ali ou acolá e depois ficamos com pouco tempo para jogar por causa de uma smoke extra ou de um molo extra. Também vemos muitas vezes a ronda a ficar curta de tempo. Eu não sei, eu já pensei acerca disso, se calhar mais uns segundos de ronda fariam algum sentido depois de haver esta meta de dropar a utility. Mudaria muito o jogo. Se eu falasse, nem que fosse 10 segundos ou 5, eu acho que justificava um bocado. Por causa Entendi. eu acho. Mas Faz sentido até. se eu pudesse falar com o Gaben,
Eu dizia-lhe umas quantas coisas. Eu dizia-lhe umas quantas coisas. Diz-me uma coisa. Saindo um bocadinho agora da Imperial, né? Falámos um bocado da Godsend, falámos da Zero Nation, são duas equipas brasileiras cheias de miúdos também com uns velhinhos que toda a gente gosta de ver, que ninguém esquece, como é óbvio, que fizeram história no CS brasileiro. Houve aqui uma passagem pela Liquid. Eu gostei, né? Um dos meus jogadores preferidos é o Elige, eu sou completamente fã, sou maluco, e teve agora um torneio horrível, portanto estou bastante aziado com o Elige, estou triste com ele. Houve uma passagem pela Liquid. Eu vejo essa passagem como, se calhar, bastante importante para aquilo que é este passo na Imperial. Porque foi uma experiência diferente de todas as outras que o Fallen teve. E como tiveste essa experiência, eu gostava de dizer, mesmo que não tenha sido o maior sucesso, mesmo que não teve o maior sucesso possível, é óbvio, eu gostava de perguntar o que é que aprendeste nessa passagem? Em termos de management, em termos de ligações entre os jogadores, em termos de treino, em termos de rotinas, etc. Portanto, fez de ti essa passagem o melhor jogador e até melhor capitão? Eu acredito que todas as passagens que eu tenho, todos os times me ensinam alguma coisa, né? Eu sou um cara que sempre busco aprender algo com tudo que eu passo, cada partida que eu perco, cada companheiro de time que eu jogo, time que eu encontro. E na Liquid não foi diferente. A Liquid ficou aquele gostinho de que poderia entregar mais, porque fazia grandes jogos, né? A gente na Liquid foi o time que mais venceu na VID 2021, por exemplo. Foi o time que muitas vezes fez jogos tops contra os adversários, que estão no alto escalão. Então, assim, era um time que estava a um passo de ser alguma máquina muito, muito forte, né? Mas ao mesmo tempo deixava a desejar em outros instantes, né? E o que eu tive de experiência na Liquid foi primeiro na parte business, na parte de jogador, organização. Eu encontrei a melhor organização que já joguei na minha vida, disparado. O nível que o Team Liquid já chegou de organização, de como eles encaram o business, de como eles trabalham com os jogadores, de como eles se estruturam internamente. Assim, eu acredito que tá todo mundo tentando chegar onde eles estão, sabe? Pelo que eu senti. Então, é como se a gente tivesse olhado o esports daqui 8, 10 anos. É onde os caras já estão em termos de estrutura, em como eles lidam com as coisas. Eles são uma máquina trabalhando lá aquela parte, né? Então foi assim, como jogador foi maravilhoso, porque eu já passei por muita coisa na carreira e poder experienciar esse top assim um pouquinho foi muito gostoso. Agora na parte dos jogadores, jogar falando em outro idioma continua sendo uma barreira muito grande para o jogador de CS. Eu acho que é uma coisa que tem várias e várias experiências. Eu acredito que alguns jogadores conseguem se virar com isso pela necessidade por já terem nascido nesse ambiente, né? Então você pega alguns jogadores, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, palpite meu, mas um Brock, por exemplo, da FaZe, ele não tem muitas opções competitivas se ele não falar inglês desde que ele começou a jogar CS, então ele já fala CS em inglês desde que ele começou a jogar. Quando ele entra num time falando em inglês, para ele é um pouco mais natural do que alguém que passou 6, 8, 10 anos comunicando na sua língua materna e depois vai jogar em inglês. Você perde alguns milissegundos importantes, alguns entendimentos importantes do round, porque você não tem essa velocidade de processamento da informação. Claro. Eu, como era capitão de um time falando em inglês, obviamente que, apesar de falar um bom inglês, não assimilava 100% está sendo falado, e obviamente que isso dá diferença na capitania, dá diferença no meu jogo. Então, eu gosto de dizer que o jogador de CS precisa estar confortável para jogar o seu melhor jogo, né? E para atingir esse conforto, precisa de muitas coisas. Uma delas sendo esse environment, sendo esse entendimento rápido das palavras, maneira de comunicação, e o inglês atrapalha nisso. Então, foi um desafio, mais uma vez, falar inglês, e voltar agora a falar em português, já sinto que estou conseguindo entrar nessa zona de conforto mais vezes. Tenho jogado um pouco melhor, sinto que estou tomando decisões melhores, um dos motivos sendo esse. Agora, você comentou bastante do Elige. O Elige é um cara que foi muito bacana jogar do lado dele e ao mesmo tempo muito difícil. Né? É um jogador extremamente técnico, é um cara que entende muito de como ele senta na mesa, de como ele configura o CS dele, de como ele atira nas pessoas assim, no jogo, sabe? Ele vai ao fundo do porquê das coisas, do detalhe, muito minucioso e muito inteligente. E jogar do lado dele é fácil, porque ele é muito bom, ele é um cara que organiza o jogo dele. Você sabe o que ele vai fazer, quando ele vai fazer, por que ele vai fazer, sabe? Ele tem um raciocínio muito bom pro jogo. Mas ao mesmo tempo foi difícil no lado interpessoal, porque ele estava passando por um momento difícil dele em relação à carreira, em relação a ficar muito longe de casa, jogando na Europa. Então, assim, a paciência do Elijão em 2021 não estava num nível que seria o ideal para que esse projeto tivesse dado certo. Ele acabou
até o final do ano falando sobre isso, que ele ia melhorar isso para 2022, sabe? Então ficaram aprendizados para os dois lados, né? Eu aprendi muito com ele na parte dentro do jogo, acredito que ele aprendeu um pouco comigo nessa parte fora do jogo, e foi muito bacana. Jogado com os outros garotos da Liquid foi muito legal também. O Stewie, mais uma vez ter jogado com ele, é um cara que eu admiro bastante, é um cara que, sabe, ele lembra um pouco para mim algumas coisas do Fer, porque ele é um cara que quando quer fazer alguma coisa, ele faz, ele é apaixonado no jogo, ele quer muito vencer, e ao mesmo tempo, obviamente, tem os seus probleminhas, às vezes, por essa paixão demais, às vezes age um pouco errado aqui e ali, mas quem não tem, né, Zorak? Todo mundo tem defeitos e Sim, qualidades, né? Mas eu gostei muito de jogar com o Steel de novo, foi um cara que me abraçou no projeto, quando eu chamei ele para SK, foi um dos únicos que aceitou entrar no time da cena internacional, é então é um cara verdade. que eu tenho grande admiração. E jogar com o Naf e com o Green foi muito legal também, porque são pessoas bem diferentes, o Naf bem na dele, bem tranquilão, É mas muito assim, forte o NAF também, muito bom dos jogador, melhores do assim, mundo. absurdo. O Naf me lembra muito o FNX, os dois têm muita coisa em comum, porque não são pessoas assim tão minuciosas como o Elige, que vão estudar, que vão anotar, que vão pensar no porquê, eles só fazem, mas fazem muito bem feito, sabe? Eles têm um instinto natural para coisa que vai para uma outra linha de jogador. E o Green, que era o garoto mais novo, foi bacana porque era um soldado ali, fazia o que fosse necessário, um garoto sensacional, foi muito meu parceiro durante esse 2021, e eu estou desejando boa sorte para ele na Complexity agora, acho que ele tem outro desafio lá, vem com outra pressão, é diferente quando você está num time que todo mundo é mais velho que você, e você é o garoto novo, o Hulk Ele lá, ele agora já é vai um se cara que soltar. É. vem com experiência, né, então tá sendo legal, mas a Liquid foi produtiva, cara, o que eu aprendi mais lá, Zorlak, sendo bem sincero, foi sobre mim Hum, mesmo, assim, as ok. coisas que realmente importam para mim jogar por que eu tô jogando esse jogo até hoje, porque eu tô aqui há 18 anos competindo, e assim, eu consegui fazer uma reflexão sobre mim mesmo durante 2021, que foi importante para agora tentar chegar no meu melhor de novo em 2022. Ok. Olha, é uma resposta interessante, muito completa. Agradeço mesmo toda a disponibilidade. Mas é- é- eu, eu vejo essa passagem como fundamental. Entendes? Eu acho que é fundamental, porque pode fazer uma grande diferença. Na minha cabeça, vendo de fora, acho que pode fazer uma grande diferença para este eh, relançar de projeto da Imperial, não é? Com o Last Dance, não é? Como o pessoal costuma dizer sempre. Acho que essa passagem pela Liquid, jogar lá fora, noutra organização, com outro tipo de rotinas e de metodologias de trabalho e de ligação entre os jogadores e de preparação das coisas, acho que pode fazer uma grande diferença. Pode ser uma coisa que traga claramente um incremento qualitativo e que faça com que a Imperial tenha uma coisa, se calhar, extra que Me trouxe, que a até mesmo First dentro Dance do não jogo. tinha. Né? Não, Exatamente, exatamente, até exatamente. Depois mesmo dentro do jogo. isso nota-se dentro do jogo. Portanto, é que o pessoal fala muito da Last Dance a achar que é, não é, é a mesma coisa, é a mesma coisa, mas há muita coisa que muda, não é? A carreira muda, os jogadores evoluem e desde que a motivação esteja lá, eu, pelo menos, não vou perder um jogo. Uma questão. Voltando à Last Dance, e daí esta ponte novamente para dentro da equipa, que está relacionada com o Vini. Porque o Vini, do core, é o jogador que tem a escola diferente. Por um lado, tem uma escola diferente, certo? Que pode ser muito bom aos meus olhos para a equipa e até para ti. Porque ele pode dar um input diferente, ideias diferentes de alguma coisa, dos mapas, etc. Depois esteve a competir até ao mais alto nível, né? Teve nos playoffs do Major, né? Legend. Um, até há bem pouco tempo. Outro ponto muito, muito bom. Mas por outro lado, está num rol muito diferente. Está mais entry, está dentro do bloco, mas muitas vezes em primeiro contacto. Também o vemos aqui e acolá a jogar um bocadinho mais sozinho, a jogar um bocadinho mais retraído e à espera, não é? Do envolvimento do coletivo para depois ele fazer um envolvimento individual. Mas é muito diferente do Vini que que vinhamos acompanhando na Fúria. Como é que está a ser o trabalho, especificamente entre ti e o Vini? Tu, como capitão, que queres controlar as coisas taticamente, e um Vini que está claramente diferente dentro desta equipa. Eu espero que seja diferente pro melhor, né, Zorlak? Acho que ele vai tá jogando bem já e é um grande jogador. E eu espero que a gente consiga usar o melhor do Vini com o passar do tempo. E obviamente que o melhor do Vini precisa ser o melhor pro grupo também, né? Assim como o melhor do Fallen tem que ser o melhor pro grupo, o melhor do FNX, melhor pro grupo. Então a gente está tentando fazer com que a combinação dos 5 saia algo bacana. E o lado bom de ter o Vini no time é que, primeiro, fora do jogo, ele é uma pessoa assim
sensacional, de verdade. Acho que não tinha personalidade melhor para completar o grupo do que a dele. É um cara que faz a diferença aqui no dia a dia em vários e vários sentidos. Dentro do jogo, é um jogador que, como você mesmo disse, e eu já falei algumas outras vezes, ele é mais direto ao ponto, né? Eu diria que o jeito que nós gostamos de jogar, que eu gosto de jogar e a nossa equipe jogou no passado, é aquele estilo onde a gente vai descobrindo o que o adversário está fazendo, enganando ele um pouquinho, exaustando ele um pouquinho, abrindo os leques de oportunidades e jogando. O Vini é poucas ideias, Orlac. Escreveu, É não leu. direto. O pau Já comeu. foi. É mais ou menos isso. Então, assim, ele traz um elemento de urgência para se fazer algumas coisas ou capitalizar em oportunidades que, se a gente não olhar do prisma dele, a gente não faz essas coisas que são boas coisas, né? Eu acredito que um time top consegue navegar entre as maneiras diferentes de jogar o jogo dentro de uma mesma partida ou dentro do mesmo campeonato. Uhum. Então, só o jeito do Vini jogar, na minha opinião, seria semelhante ao adversário que enfrentamos agora na grande final do Homem Challenge, que é totalmente direto ao ponto, que foi a É, equipe do... dos Falcons Como é que é o nome? Dos Falcons. sim, muito agressivos, né? Direto ao ponto, não tem fofoca, né? Mas Uhum. aí, se você pegar só o jeito do Fallen jogar, aí você acaba virando um estilo VP também, né? A galera os que estavam na equipe da Virtus Pro até agora há pouco. Muito devagar, muito metódico. Então, assim, quando você encontra essa mescla e você encontra momentos certos para fazer essa diferenciação, Uhum. você ganha muita qualidade como time. Então o Vini ajuda muito nisso. E como jogador, ele é muito sólido, cara. Ele é muito sólido, ele comunica bem, ele faz boas eliminações, ele tem iniciativa, ele não foge do jogo, ele gosta de chamar a responsabilidade, ele gosta de fazer esses entres, ele não se importa, gosta também de fazer alguns lurkers às vezes. Então, um cara Uhum. que well around, assim, faz de tudo, que é muito bom ter um jogador assim, porque a gente precisa ter alguém assim dentro da nossa equipe. Olha, e em relação ao planeamento para esta season, as pessoas que mais acreditam na equipa, às vezes metem os objetivos completamente na base da loucura. Isto é uma coisa que tem que ser feita passo a passo, não é? Grão a grão, ahm, mas tem de haver um planeamento para esta season. Não pode ser só à volta de objetivos. Tem de haver um planeamento. Qual é que é como é que se está a desenhar o caminho durante esta temporada? É suposto passarem mais tempo na Europa do que no Brasil? Que tipo de torneios é que quererão jogar? Já vos vimos a jogar aqui agora torneios online, não é? Menos importantes, com menos prize pool, mas com equipas Tier 2 e Tier 3. Esse tipo de receita é para se repetir? É para ir jogando o máximo possível? Como é que vai ser então esta preparação de temporada? Olha, o calendário e o planejamento está sendo difícil de arquitetar com muita antecedência, porque as coisas vão acontecendo, né? O Uhum. planejamento inicial era a gente ir para os Estados Unidos, jogar o qualificatório do RBR, e aí a partir daí começar o nosso ano. Veio a Valve, praticamente Mudou colocou os tudo. brasileiros para jogar no Brasil, alterou, a gente já tinha casa alugada nos Estados Unidos, não estamos usando ainda, sabe? Muda Uhum. tudo. Mas assim, os objetivos da equipe, que acho que é importante salientar, a gente montou esse projeto para ficar, primeiro, bastante em contato com a comunidade. A gente acha muito importante estar abastecendo a comunidade brasileira com bons projetos, com bastante conteúdo legal, deixando a torcida de novo engajada a assistir os jogos. Isso é um dos pilares do nosso projeto. O pilar mais importante é a evolução competitiva. A gente quer chegar bem no Major do Brasil, principalmente, quer poder participar desse Major, quer jogar em casa, quer fazer a festa do Major brasileiro ser ainda mais bacana. Então a gente tem um caminho longo até lá. Então todo o planejamento ele é focado em que a gente consiga estar bem no Major do Brasil. E é lógico que essa conversa ainda é distante, né? O Major do Brasil está Uhum. longe, mas ao mesmo tempo já apareceu essa oportunidade de quem sabe chegar nesse primeiro Major aqui. Pode Porque, sendo acontecer. sincero, não seria uma catástrofe para a gente não chegar. A gente tem esse mindset de que, acabamos de voltar a jogar, temos um mês e meio de equipe. Se não, por um acaso, não for o suficiente ainda para jogar esse primeiro Major, o trabalho vai continuar. A gente vai continuar melhorando para tentar chegar no próximo, que é o nosso grande objetivo. Né? E para que a gente consiga fazer isso com qualidade, a gente precisa entender onde está o Last Dance Imperial hoje, que estamos no segundo mês de time. Né? E é difícil você ganhar da selva europeia e jogar bem com 2 meses de time. Já estamos conseguindo fazer isso, já é uma grande vitória, mas ao mesmo tempo tomar cuidado com o otimismo exagerado, né? Agora vai Claro. vencer o Major semana que vem, porque venceu. Calma, mas a gente está no caminho certo. Então dar tempo ao tempo. Acho que a gente está
com a mentalidade correta, e o planejamento é jogar, sim, competições com certa frequência, porque como a gente falou mais cedo na entrevista, tem coisas que você só aprende jogando. A gente pode teorizar que antes 3 anos pro FNX, 3 anos pro Boltz, para mim, mas na hora do vamos ver, tem outras coisas que acontecem no torneio que só jogando para você sentir e realmente criar essa casca, realmente absorver essas coisas, né? Então precisa jogar mais torneio, sim. Vocês vão ver Imperial jogando bastante coisas, Estados Unidos, Europa, vamos jogar onde puder jogar. Ok, muito bom. É de ir acompanhando acima de tudo. Fala, última pergunta, uma curiosidade minha, que não conheço tão bem assim brasileira como tu, não é? É normal. E a maior parte dos portugueses também não o conhece. E nós gostamos sempre de ver os novos talentos, os miúdos, etc. E vocês têm jogadores com muita skill individual, desde muito jovens, logo no início, quando começam a aparecer, disparam muito bem, mexem-se muito bem. Há assim alguns jogadores que tu vais seguindo, assim como mais jovens, com talento e com quem nunca tenhas jogado, obviamente. Portanto, miúdos até em equipas com menos visibilidade do que, obviamente, a Fúria, a Godsent, a Zero Zero Nation. Há alguns jogadores que te chamem a atenção e que tu achas que nós precisamos de seguir atentamente para vê-los a crescer? Olha, infelizmente, como eu não estou jogando na cena brasileira já faz alguns anos, eu acho que os talentos mais lá do fundo eu acabo não vendo com tanta frequência. Uhum. Mas agora que eu joguei no Brasil esses últimos 3 meses, eu vi bastante qualidade em algumas equipes, alguns jogadores chamaram bastante atenção. Eu acho que os grandes nomes que o pessoal já escutou bastante aí não devem ser tão desconhecidos, mas o próprio Zev, que joga de AWP na equipe Do brasileira, junto com Sharks, o não é? Lucão, e sim, do Sharks, são 2 jogadores muito bons. A gente teve algumas outras equipes também jogando bem. Eu pude ver que a cena brasileira, obviamente que ela não estava pronta para vir aqui para a Europa e ganhar de todo mundo, não é isso, mas ela estava num nível interessante que em anos anteriores não estava. Quando eu voltei para o Brasil em 2017, 2018, joguei alguma coisinha ou outra, dava para ver que tinha uma distância gigantesca entre os níveis. E agora, nessa volta esse ano, eu percebi que, meu, o pessoal está entendendo um pouco melhor já do jogo, estão fazendo coisas boas, tem jogadores aí que estão se pontando individualmente, e tem uma garotada nova lá no Brasil, Zorlak, que a gente está vivendo no Brasil agora, Uhum. um lance de que a nova geração, meninos de 12, 13, 14 anos, onde os pais já conhecem o Counter-Strike, Sim. já estão deixando esses meninos treinarem desde novos, já estão apoiando eles treinarem, estão deixando eles fazerem stream. Então, assim, a gente tem 2 jogadores no Brasil que me chamam muita atenção, porque eu já tive contato com eles também. Alguns garotos lá, quando eu fiz um projetinho com os kids e tal. A gente tem ali o Snowzinho, que é bem novinho, ele deve ter uns Toda a gente 12 conhece. Esse toda a gente anos. conhece, né? Todo mundo conhece. O próprio Bejan, que é streamer também, tem 10 anos ainda, tá bem no começo. O Rafinha, que também joga super bem. Então tem uma molecadinha nova que já tá fazendo as lives e assim, os pais já apoiam eles jogarem. E imagina como é que eles vão estar daqui 4, 5, 6 anos, né? Quando eles Ui, estiverem com 16, 17 bichos. anos. Aí que eu imagino que eles vão estar jogando um nível legal já. Então tem muito talento vindo por aí. É legal ver essa mudança cultural, né? Ver que os pais Uhum. hoje já encaram o Counter-Strike, encaram o esporte eletrônico como uma oportunidade aí de até mesmo de carreira para os meninos no futuro. É verdade. E o Fallen, né? Tu a partir pedra, a abrir o caminho e a inspirar tanta gente, e agora as gerações a seguir, o tempo passa a correr, né? O tempo passa a correr. Fallen, antes de me despedir, obviamente tenho que agradecer a disponibilidade e toda a atenção que foi dada aqui. Foi um prazer, obviamente, poder fazer estas perguntas e tirar aqui algumas dúvidas que espero. Né? Eu fui falando aqui com o lado do ponto PT, para tentar Uhum. ir levantando assim, quais é que são as questões que pudessem ser mais pertinentes. Pronto. Para terminar, gostava apenas de pedir umas palavras. Sabes que o pessoal de cá tem imensas saudades, não é? Já cá estiveste na Mosh XL, já estiveste na Blast. Foram 2 festas completamente inesquecíveis para o E foi. público. Para nós Foi, também. foi inesquecível. Já lá vai o tempo, queremos que voltasse a acontecer. Portanto, só umas palavras para aqui para o público português. E obviamente, acho que em nome de toda a gente que te vai seguindo aqui, uns acreditam mais, uns têm mais dúvidas, outros têm menos dúvidas. Mas aqui por Portugal eu posso dizer, toda a gente apoia e toda a gente segue, toda a gente vê e É. toda a gente espera pelo melhor, como é óbvio. A gente sente o carinho de vocês e, sabe, eu ouvi dizer aqui nos bastidores também de possíveis eventos que vão acontecer em Portugal. E se for possível a nossa ida, se couber no calendário, independente de alguns outros fatores, a gente vai fazer questão de tentar ao máximo estar perto aí dos portugueses, porque, como você falou, e é verdade, não é falação. Os últimos 2 eventos que tiveram aí ficaram marcados para a história. Eu lembro da atmosfera, lembro do carinho, e assim,
dá vontade de ir novamente devido ao carinho dos portugueses. Então, agradecer o carinho de vocês que estão sempre acompanhando, torcendo de longe, mas estando perto do time, e também parabenizar aí as equipes portuguesas que estão melhorando o seu nível também. A única derrota que tivemos nesse torneio agora foi para uma equipe portuguesa, para o Sal. O Stador, jogamos contra ele ali, o Roman, jogadores bons. É legal de ver a cena portuguesa crescendo. Desde a época do Fox lá atrás, né, a gente está esperando que cheguem aí jogadores para dar esse salto a mais na comunidade portuguesa. E eu acredito que o Sal está perto de conseguir fazer isso. Já tem bons resultados, já fez bons jogos com grandes times. E estão no caminho certo para ir trazer muita alegria para vocês também. Valeu, Zorlac. Obrigado, pessoal de Olha, Portugal. Tamo obrigado junto. eu por tudo. Malta, ficamos por aqui. Para a semana temos outra lenda. Duvido que seja melhor que esta, sinceramente.